nos últimos dias, a nova regra do Pix deu o que falar, viu, Humberto? Algumas fake news foram soltas e que gerou desentendimento e desinformação entre toda a população, praticamente. A fiscalização do Pix desmentiu os boatos, esclarecer a situação. A gente tem essa tarefa. Foi necessário o presidente Lula. E agora, a advogada doutora Penha Moraes vir para a gente conversar, para você ver o tamanho de um fato que se torna fake. Doutora Penha, muito bom dia, bom tê-la aqui. Bom dia Luiz, bom dia Humberto. É uma satisfação estar aqui e poder esclarecer um pouco sobre essa polêmica do Pix, né? Decidimos trazer você porque o seu quadro que tem toda semana aqui no nosso revista estadual, hoje tem que ser ao vivo. O que aconteceu, Penha? Que regras são essas que estão claras, mas que as pessoas fizeram tanta confusão? Explica primeiro as regras que estão estabelecidas do recebimento de Pix e da utilização de cartão de crédito. A Receita Federal ela já fazia esse monitoramento, Luiz, há muitos anos. Só que agora, com a tecnologia, né, foi divulgado e de uma forma mais detalhada. Então, qual é a regra? Movimentações financeiras para pessoa física acima de 5 mil e pessoa jurídica 15 mil. Mas de que forma? Que as pessoas assim estão confundindo, eu tive muita pergunta no sentido, se eu fizer um Pix, eu vou ter que pagar imposto? Não, gente. O que é que acontece? A Receita ela vai monitorar as movimentações. Então, o total de receita que entra na sua conta e total de despesa que sai. Mas, claro, se você declara imposto de renda, se você tem fonte pagadora direitinho, não precisa se preocupar. Quem é que tem que se preocupar? Quem recebe valores, não declara nada, né, desses valores recebidos ou valores realmente saídos da conta bancária. Aí sim vai precisar se preocupar, por quê? A Receita vai perguntar assim, você está movimentando sua conta, de onde está vindo esse dinheiro? Então assim, não é que assim que você fizer a movimentação, você vai pagar esse imposto. A Receita primeiro, ela vai pedir uma justificativa. Me diga, onde é que você está recebendo esse dinheiro? Se você declara 10 mil e movimenta 20, e esses outros 10, né? Tá vindo de onde? Ela vai dar a oportunidade de você se justificar. Caso não tenha justificativa, então sobre essa diferença vai ter a incidência do imposto. Significa que antes já acontecia, porque a movimentação financeira, depois de R$ 4.999 da sua conta, isso já fica em alerta no sistema da Receita Federal, não é isso, doutora? Na verdade a Receita ela passou a responsabilidade para as instituições financeiras informar essa movimentação. Sim. Então, e também um detalhe, é por instituição. Então, se eu tenho 5 contas bancárias, vamos supor, e eu movimento 3 em cada uma, nenhuma vai mandar essa informação mensal para a Receita. Mensal. Sim. A obrigação anual, que é aquela de saldo no final do ano, vai continuar como já existia. Então, se ficou na minha conta poupança um saldo de R$3 mil, ela vai ser informada na Receita Federal no final do ano. Mas se, durante o ano, eu tenho 5 contas. Em uma das contas, eu ultrapassar esse teto de 5 mil, essa instituição vai informar para a Receita. No segundo mês, se eu não atingir, ela vai continuar informando. Então, o que é que acontece? Passou a esse controle mais detalhado mensalmente, por instituição. Então, a partir do momento que eu for atingindo esse limite, aquela instituição vai começar a mandar minhas informações mensais. E você vai pagar, porque o que é que aconteceu? Hoje eu estava ouvindo a imprensa e alguns apresentadores fazendo um terrorismo danado sobre isso. E chegou um que comprou assim, rapaz, aquele lavador de carro, que o cara pedindo no sinal, agora disse, não tem dinheiro não, mas passa um Pix. Ficou complicada a situação do pedinte, que passa o Pix, você sabe, mas tá muito bom, porque o cara arrumando 5 mil contos pedindo nos sinais, ou seja, né, e o lavador de carro, o vendedor de milho, uma agonia dessa, sabe, as pessoas, gente, passou dos 5 mil, se você não declara, você está sonegando. Você está sonegando a uma informação à Receita, e o país está deixando de arrecadar, mas essa regra já existia. O que é que está acontecendo agora? A Receita está responsabilizando a instituição financeira. Sabe, amigo? Peraí, não é banda voa, não. Isso aqui tem regras e a gente precisa respeitar. Não é isso, doutora? Isso. Na verdade, ele está passando justamente essa responsabilidade da informação para as instituições financeiras de forma mais detalhada e mensal, caso você ultrapasse. Mas é como você trouxe, se eu já trabalho, se eu já declaro imposto de renda, tudo direitinho, não tenho que se preocupar.
Agora sim, o que é que eu trago um alerta que é o dia a dia, o que a gente vê muito acontecer. Por exemplo, o microempreendedor individual. Geralmente, eles abrem o CNPJ do MEI, não abre conta jurídica, fica usando sua conta física, né? Então, qual é a dica que eu dou para essas pessoas? Abra uma conta jurídica, toda a renda, todo recebimento da sua atividade receba nessa conta jurídica. Ou seja, hoje o limite da jurídica é maior, né, que é 15 mil. Certo. Só que para o MEI ainda tem outra regra de limitação de faturamento, que é 6.750. Mas ainda assim é maior do que os 5 mil na pessoa física. Mas e por que eu estou dizendo isso? Porque você continuar recebendo na pessoa física valores referentes à sua atividade, você vai pagar imposto de todo jeito. E Claro. na física a alíquota é muito maior, que é 27,5. Numa jurídica no MEI, ele já paga um valor fixo, então ele não tem o que se preocupar. Doutora Penha Moraes é advogada de direito tributário e atende a gente todos os sábados aqui para tirar dúvidas e orientar os contribuintes e as pessoas que têm dúvidas sobre essa questão da declaração do imposto de renda. Hoje estamos nessa primeira fase falando dessa falsa notícia da tributação de PIX sendo efetuado nas contas físicas e jurídicas. Doutora, para a gente sepultar esse assunto, as regras estão claras e não se pagará taxa sobre PIX que é feito aqui no Brasil, correto? Correto. Pronto. O que está sendo fiscalizado é a movimentação financeira que vai ser cruzada com seu imposto de renda pessoa física ou suas declarações da pessoa jurídica. Então quem fez o assombro em padaria, vendedor de milho, pedinte, corretor de imóveis, seja o que for, que diz que só recebe dinheiro agora, é prejuízo para você. E outra coisa, e lembrar que é 5 mil. Se você recebe 2 mil, 1.000, 500 reais, 100 reais, 2 reais no Pix, a receita Não tem problema. não tem moído nenhum. Agora, chegou aos 5 mil, aí sim, porque já é uma movimentação Significativa, assim, né? né? Pois não, doutora. Só para Penha. complementar, Luiz, assim, o que é que eu alerto? Que a partir de agora vai ser preciso só uma organização financeira, né? Que tem uma organização financeira. Quem não declara nada, que comece a organizar para declarar, e quem declara, mas não tem um acompanhamento, comece a acompanhar mensalmente. Falar de organização financeira, eu quero dar um pulo, um salto desse assunto e agora para um assunto que interessa muita gente, que são os recibos de saúde para declaração do imposto de renda. Eu tinha o hábito de guardar os recibos e notas. Quando é na hora de declarar o imposto de renda, onde é que estão esses recibos e essas notas? Não encontro, Humberto. Como é que vai funcionar a partir de 2025 as notas e recibos de despesas médicas para bater na declaração do imposto de renda pessoa física? Entrou em vigor agora em janeiro a obrigação dos profissionais autônomos, como médicos, dentistas, psicólogos, emitirem esses recibos de forma online, diretamente no site da Receita Federal pelo ECAC, ou através de um aplicativo, né? Então, esses recibos vão ser emitidos online, de forma que você, como paciente, Sim. que fosse atendido por esse médico, por exemplo, e ele emitir esse recibo online para você, você já vai ter esse recibo na sua base de dados da Receita. Então, Já fica lá. já fica lá. Não se preocupe em pegar o documento físico, porque essa informação já vai estar na base da Receita e quando você for fazer sua declaração de imposto de renda, a pré-preenchida ele já vai puxar esse valor da despesa. Então, sem preocupação para o profissional que emitiu o recibo, a receita dele já vai estar declarada e sem preocupação para quem usufruiu do serviço. Os profissionais de saúde que a senhora atende no seu escritório, eles já têm que ter, a senhora orienta já que eles têm que ter esse aplicativo já baixado para fazer esse serviço, é isso? Isso, na verdade a gente já passou comunicado, está dando treinamento a várias recepcionistas dos clientes para que elas aprendam a emitir esses recibos. Na verdade não é nenhum sistema, é na base da Receita Federal mesmo, sim. no site, mas aí ele vai precisar acessar ou com certificado digital ou com senha Gov. Ele pode passar uma procuração para a sua recepcionista para que ela emita por ele, porque a gente sabe que um médico ele não tem muito tempo de estar emitindo recibo. Então, direto lá, e o contribuinte, ou seja, o paciente, na verdade, ele baixa o aplicativo Receita Saúde e ele vai ter acesso lá a todos os recibos que foram emitidos para ele. Também das notas fiscais, no caso de clínicas, né? Roberta Fernandes, dando bom dia à doutora Penha. Rosenberg, ótima explicação e informação sempre de grande importância. E a Andresa Costa dizendo que as explicações são excelentes nesse aspecto do PIX e também na questão da saúde. Júnior também dando bom dia e agradecendo as explicações.
Érica Dias, bom dia, vamos fazer o melhor para João Pessoa. Está falando do assunto anterior que estávamos tratando. E Jardes Despachante disse, muito bom explicando, parabéns, dando parabéns à doutora Penha. Nossa audiência fechada também na cidade de Desterro, a Tânia Negreiros também ouvindo o programa Revista Estadual, e o Ivo Movimento também parabenizando aqui o programa. Doutora Penha é advogada e especialista em direito tributário e está trazendo todos os sábados para a gente explicações sobre imposto de renda, sobre como proceder, e hoje especialmente falando da falsa notícia do Pix, que agora foi tudo esclarecido, e do sistema de saúde. Doutora Penha, no sistema de saúde, para a declaração desse ano, quem não pegou os recibos com datas de 2024, perdeu o trem, né? Só não vai perder no caso, por exemplo, de um atendimento por um autônomo, uma pessoa física, ele ainda consegue fazer o recibo físico. Sim. Referente a 2024. Se for sim. autônomo, ele ainda consegue. Sim. Mas se for, por exemplo, numa clínica que precisa de emissão de nota fiscal eletrônica, já não consegue mais por causa da nota e do limite, né? Quem perdeu isso, aí também não vai conseguir restituir, não é? Ele pagou, mas não consegue restituir. Não consegue usar essa despesa para dedução, né? Na base de cálculo do imposto de renda dele. Sim. E ainda há gente na malha esperando residuais para a Receita devolver, ou a Receita já pagou tudo de 2024? Não, ainda existe muita gente, principalmente ano base 2023. Porque o que é que acontece? Quem caiu na malha ano base 2023 e tem certeza que estava tudo certo, não tinha conseguido ainda mandar os documentos comprobatórios. A Receita liberou a partir do dia 1º de janeiro agora, que você envia esses documentos, porque caiu muito o plano de saúde. Né? A Receita pede que manda a documentação. Abriu a partir do dia 1º a possibilidade da gente enviar esses documentos, a Receita confrontar e dizer, não, tá certo, e liberar essa restituição. Doutora Penha, eu vou te pedir permissão, porque também tem outro participante com a gente, que é Sérgio Botelho, é um cronista de toda semana, para a gente voltar com os últimos assuntos dessa conversa nossa. Então eu vou, Sérgio Botelho, que é o jornalista memorialista do nosso programa Revista Estadual, que vai falar com a gente enquanto a doutora Penha toma um chazinho bem rápido aqui. Bom dia, Luiz. Bom dia, Humberto. Bom dia, ouvintes do Revista Estadual da Rádio Tabajara da Paraíba. Olha, há uma pergunta no ar. É a Paraíba a terra dos Tabajaras? Eu respondo logo de cara que não. A Paraíba não é a terra dos Tabajaras. Na verdade, os Tabajaras são naturais das ribeiras do Rio São Francisco, na Bahia. Eles chegaram à Paraíba já perto da conquista do território pelos portugueses, na segunda metade do século XVI, fugindo dos próprios portugueses lá na Bahia, com quem guerreavam. Ao chegarem, vindos do sertão de Pernambuco, seguindo o rio Paraíba, se aliaram aos potiguaras, esses sim, naturais da Paraíba, os quais, na época, moravam na região, o que incluía Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão, há séculos. A principal liderança da tribo dos Tabajaras era Piragibe, ou o braço de peixe, inclusive já muito velho, quando chegou à capitania, embora bastante disposto. Estabelecidos na atual região da Ilha do Bispo, eles foram fundamentais para a rendição dos potiguaras em 5 de agosto de 1585, quando da fundação da atual cidade de João Pessoa. É que eles romperam com seus aliados indígenas e se uniram aos portugueses. Como resultado desse episódio histórico, os Tabajaras foram aldeados em Jacoca, atual município do Conde, numa região hoje chamada de Sítio dos Caboclos, e em Arataguí, Alhambra, territórios pelos quais, com absoluta razão, ainda hoje lutam seus descendentes. O termo Terra dos Tabajaras foi reforçado a partir do livro com o mesmo nome da médica e intelectual pessoense Eudésia Vieira, grande nome feminino paraibano, perenizando a homenagem feita àquele povo desde o momento de fundação da cidade. O líder Tabajara Piragibe, portanto, é lembrado por conta da aliança com os lusitanos, como um dos líderes indígenas mais importantes do contexto da colonização da Paraíba. Sua figura representa a complexidade das relações entre os povos indígenas e os colonizadores. Por um lado, ele foi crucial para o estabelecimento português na região,
Por outro, sua história reflete as difíceis decisões enfrentadas pelos indígenas diante da invasão europeia. Eu sou Sérgio Botelho e falei para o Revista Estadual da Rádio Tabajara da Paraíba. A todos um forte abraço, um bom fim de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço, Botelho. Voltamos aqui 8h57 com a doutora Penha Moraes, que tá muita pergunta. Muita pergunta. Faça a pergunta. O Jardim despachantes. é despachante. Aí ele tem uma relação com o cliente paga o serviço todo. Por exemplo, ele tem um emplacamento, o valor do emplacamento dá 1.000 conto. O serviço dele é 50. Então o cliente passa os 950 do emplacamento, mais os 50 do serviço dele. E ele vai lá e paga esse boleto de 950. Certo. O dinheiro entrou na conta dele. O dinheiro entrou no Pix, na conta. O Pix ou o cartão entrou na conta dele R$1.000, que é para pagar o boleto de 950 e os 50 é do serviço. Ele vai declarar como isso aí, doutora P? O que é que ele tem que fazer? Porque entrou 1.000. A Receita viu 1.000. Agora, esses 1.000, como vai sair aí agora? Como é que fica isso? Assim, o que é que eu sempre aconselho, principalmente para esses autônomos? Se ainda não tem um MEI, abra um MEI. Porque é mais fácil de você administrar. Mas nesse caso, como entra um valor cheio e, na verdade, o serviço dele é só uma parte, o que é interessante? Faça nem que seja um contrato simples de prestação de serviço, onde ele discrimine que o valor do serviço dele é R$50 e o valor recebido das taxas é, vamos supor, 850, mais R$100 de alguma coisa, e ele comprove que recebeu os 1.000, guarda o comprovante da taxa, que pagou a taxa daquele cliente, junta com um contratozinho e guarda essa documentação. Olha aí. Porque numa fiscalização da Receita, ele vai justificar que aquela receita não foi dele. Foi para suprir despesa do cliente. Porque a gente sabe que facilita. É difícil a gente emitir o boleto, mandar para o cliente pagar. É mais difícil. Mas assim, até como sugestão, para que ele organize essa atividade dele, abra um MEI, abra uma conta do MEI, pessoa jurídica, para você receber esses valores, administrar nessa conta e o que sobrar é seu, pessoa física, como sócio da empresa. E mais um detalhe, declare imposto de renda pessoa física. Porque seu comprovação de renda é sua declaração. Então, e na sua declaração, a fonte pagadora vai ser sua empresa, o seu MEI. Né? O seu MEI ele pode ter faturamento de até 81.000 anual, que é 6.750 mensal. E desse faturamento total, uma parte é distribuição de lucro do sócio, que é quem? Aquele titular. Ou seja, vai ter a declaração do MEI que ele vai declarar e vai ter a declaração pessoa física. Jardim pode fazer uma reunião lá no escritório da doutora Penha. Rapaz, você fica... Olha, duas coisas aqui. Primeiro, essa questão. O cara tá aqui, a doutora Penha tá aqui, para trazer luz. Para todo mundo, pra né? todo mundo, né? Então, o cara tem dúvida de perguntar. Você já quer encaminhar a pessoa já pro escritório dela? Porque o cara quer resolver aqui. Ele não quer resolver. Outra coisa, você foi ao bloco comercial. Quero lembrar... Aliás, você foi para Sérgio Botelho. Quero lembrar você que não tem a tela, certo? Sim. Então a gente fica ao vivo aqui no estúdio. Você disse que a doutora Penha ia tomar o chá. Cadê o chá? Não teve chá. Eu vou ficar devendo o chá. Penha Moraes, muito obrigado pela tua participação. Apareça sempre aqui. A audiência de Dr. Fábio Barros, na costumeira audiência do sábado. Valério Salles, tu sabe quem é? Sim. Pois é, Valério Salles está acompanhando a gente. E Roberta Fernandes, parabéns a toda a equipe da Tabajara por elucidar questões como Pix com a doutora Penha. É top de verdade esse assunto. Muito sucinta e pontual. Penha Moraes, se tivermos dúvidas, aonde é teu Instagram? Meu Instagram é penhamorais.adv. Lá eu estou divulgando algumas perguntas e respostas justamente sobre esse Pix. E quem tiver ainda alguma dúvida, pode mandar no direct que eu vou responder. @penhamorais.adv. Muito obrigado. 9h01. Humberto Alexandre.